É a... Não, mas se preocupa, né, cara? A gente se preocupa, misericórdia. Você tá sabendo aí, Chiquinha? Tô ligado quem é que tá lá, hein? Ó, olha, pessoal, eu vou estar, como vocês sabem, deixa eu dar uma pausinha aqui. Agora tem, Hã? agora tem MRV em Portugal, hein? Rapaz, eu vou estar lá com o Pierre. Vou pregar lá no Pierre. Graças a Deus, Glória a Deus. dá uma Glória a Deus. força lá. Ok, vamos continuar aqui, porque a Gleice acabou de chegar com o celular dela. Aquele celular maravilhoso. Não, e é bom, tá? Não, tô brincando, mas é bom, é bom. O celular teu aí é campeão, viu? O teu e do Pedro, não sei qual que é melhor, porque, ó, brincadeira, as fotos que ele pegou aqui, rapaz, É top, bênção, né? É top das bênção. galáxias. Aleluia. É isso aí. Vamos à prova? Lucilene, fazer a prova então? Já fiz, pastor. Já fizeram? Eu já Sério? fiz. Sério. Ai, ai. É. Já fizeram então, Lu? Pode continuar aqui? Não, 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 não. Pastor, Passa aí, passa aí. Vamos Pastor, eu fazer. tinha mandado. É prova que número que seria agora? Não é a 6? É a É 6. sei. Sei. Eu tinha mandado, a gente falou que essa da aula passada. Daí eu fiquei com dúvida. Eu mandei um arquivo completo pro pessoal, tá bom? Não, eu falei que se tivesse como mandar para mim imprimir as próximas, porque na aula passada você mandou até às 6. É porque eu sempre mando conforme o pastor vai dando, entendeu? A prova, né, gente? A prova, né? Entendeu, Então não mandar entendeu. antecipado. Mas eu já mandei todo o arquivo, tá bom? Como só faltam mais 3, Vamos tá aí fazer pra então? você. Vamos Ela fazer. celeste. Eu sempre imprimo as outras e deixo imprimido. Vamos fazer então. Tá. Ok. Pergunta número 1. Prova 6, tá lá, ó. Prova 6, ó. Número 1. A missão para os discípulos era uma determinação de vocação, ao ponto de darem sua vida pela missão, e eles assim o fizeram, pois foi o exemplo de entrega total. Quem? Abraão, Paulo e Jesus. Pode falar? Não, claro que não. Quem foi o exemplo de entrega total? Total, né? Número 2, facinho. Até o Alberto aceitou pela primeira vez. Número 2. O modo como eles morreram, de forma brutal, assim por isso e por outros fatores, eles são verdadeiros? A. Mártires. B. Missionários. Ou C. Obreiros. A Emília deu uma risadinha. A Emília já sabia, já sabia. Ok. 3. O sangue desses mártires derramado na obra serve hoje de A. Exemplo. B. Despertamento. C. Mensagem. Serve de exemplo, despertamento ou mensagem? O exemplo, o sangue derramado. Aí eu pus 2. O sangue derramado dele, Alberto. Fica na tua, Alberto. Respondeu, respondeu, hein? Fica na tua, Alberto. Este quadro leva-nos a dar mais importância e reconhecer o quê? A. O trabalho integral da igreja. B. O trabalho político da igreja. Ou B. Apenas o trabalho social da igreja. Ok. Quem tem ouvidos, ouça, né? Aleluia. Vamos então aqui voltar, regressar. Cadê a... Deixa eu buscar aqui a apostila. Opa. Pronto. Tá vendo aí? Tá vendo aí, não? Não, né? Vai ver agora. Não. Pronto, agora sim. Muito bem. Vamos lá. Os 4 grupos fantásticos, né? Nós temos os Lollards, temos os Hussitas, os Huguenotes e os Moravianos. Então, vamos lá. Ô, pessoal, quando eu coloco no quadro aqui, preciso que vocês me falam isso para eu ficar aqui pagando mico, né? Um pouquinho só. Quando eu ponho aqui no quadro, ó, eu ponho aqui no speaker, quando eu escrevo aqui, ó, aparece aqui, aparece aqui o quadrinho aí para vocês inteiro, maior. Fica melhor de você escrever, não é? Ó, porque tem esse modo aqui, ó. Tem esse modo Gallery, ó. E agora eu fico um quadrinho como o de vocês, ó. Estou escrevendo aqui. Aqui aparece para mim um quadrinho igual ao de vocês. Mas quando eu coloco aqui... Espera aí. A internet parece que caiu. Cadê?
Ih, a internet caiu aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, boy. Mas dá para ver, Oh, Jesus. dá para ver bem. A internet é uma benção. Vamos lá aqui. Agora vai dar. Estão me vendo aí? Então, Dá Hã? para ver bem, professor. Dá para ver bem. Só que quando o senhor mexe aí para aumentar ou diminuir nesse speaker aí, não faz diferença para nós aqui, faz diferença só na sua tela, eu acho. Ah, é? Sim, só que a gente vê bem aqui, dá para ver o quadro atrás, tudo certinho. Disseram que dá para ver o quadro maior quando faz assim, como speaker. Então tá. Eu vou então botar o quadro aqui, tá? Ok. Nós temos aqui, ó, preste bem atenção. Essa primeira parte da missiologia, nós temos a morte de Jesus, a morte dos mártires. Lembra que eu falei que agora é sementeira? A semente vai demorar um pouquinho, porque vamos ter depois da morte dos mártires, que são os primeiros apóstolos, né? Vai seguir-se, então, a parte dos patrísticos, que também morrerão, mas não, nem sempre dessa forma aí, nem sempre assim, dessa forma. Teremos muitos mártires a partir daí. Olha que interessante. No ano 64, quando Nero assume a Roma, ele vai querer construir a Nerópolis, né? O cara era doido. E não deu certo, tocou fogo em 14 bairros em Roma, depois ocupou nos cristãos. Aí começaram a matar os cristãos. Aí você vai ter aí, do ano 64 até 250, com Diocleciano, mais de 9 milhões de crentes mortos. Na arena, queimado, no tacho de óleo, com as feras. Então, olha a sementeira toda aí, ó, que eu falei, dos mártires, né? Agora começam a vir os frutos. Depois de 1.300 anos, começa, por isso que eu falo. A Bíblia diz assim, ó, Paulo pregou e o quê? Apolo, lembra do versículo? Regou, mas só Deus deu testemunho. Então, vocês que são obreiros, vocês estão plantando alguma coisa e não vê nascer, não fique preocupado, não. Primeiro que o reino não é seu, para começar por aí. Segundo que você é apenas um servo de Deus, ou uma serva de Deus. Terceiro que os frutos virão, nem sempre no seu ministério, nem sempre. Hoje, por exemplo, eu estou com 57 anos. Tudo bem que eu tenho essa cara de 36, mas eu estou com 57. Os frutos do meu trabalho, os frutos do meu trabalho de 26 anos estão aparecendo agora. Igreja que eu liderei no ano de 84, até um pouquinho mais, até um pouquinho mais. 84, não, 88. Uma igreja que eu peguei com 2 pessoas, trabalhando muito para levantar um trabalho, campo missionário. Hoje são quase 10 igrejas, o campo que eu fundei lá, praticamente fundei, né? Campinas foi outro local que eu comecei também. Já está lá um distrito de Campinas, algumas igrejas. Ou seja, nem sempre você vai ver o fruto, mas Deus vai fazer. Ó, nós temos então um quadrilátero aqui do resultado da semente, ó. Temos os lowlards, né? Eles são do século século XIV, ok? Depois dos lowlards vem os russitas. Eles são do século século XV. Aí depois do russita vem os huguenotes. Que eles são do século XVI. Tem um áudio aberto aí. Tem um barulho aí, constante. Huguenotes. Aí, finalmente, nós temos os morávios. Tudo bem. Os moravianos do século XVIII. 16, 18, na virada. Vamos colocar 18, que é melhor. Ok. Esses 4 grupos aqui, lowlards, hussitas, huguenotes, morávios, eles são responsáveis pela missiologia que o mundo vai despertar. São 4 frentes que vão quebrar uma hegemonia que existia até esse tempo.
Os lowlards, eles vão ser a base de uma resistência nacionalista. Daqui a pouco eu explico por quê. Os hussitas, de uma resistência religiosa. Os huguenotes, eles são uma resistência protestante. E os morávios, eles são os, como é que eu diria palavras? Não divulgadores, eles são os emissários do avivamento. Então, Deus preparou tudo para chegar no avivamento, porque logo depois do avivamento vai se seguir a missiologia, na sua prática. No caso, vai nascer o Guilherme Carey, aí vem os metodistas, os congregacionais, os primeiros batistas, que vão fazer os anglicanos. Gente, vocês não sabem, os anglicanos foram grandes missionários. É uma pena ver que hoje a igreja anglicana virou um chapéu velho, né? A igreja anglicana hoje virou uma prostituta. Mas ela foi uma igreja maravilhosa no começo, não no começo daquele senhor lá do Henrique VIII, não. Já no século XIX, Nilza, eles enviaram missionários para muitos lugares, inclusive aqui para a América do Sul, veio mais de 100 missionários só para uma ilha. Os britânicos fizeram isso. É incrível. O poder que teve a Igreja Católica na América Latina foram os britânicos que foram frente da missionária protestante. Quer dizer, eles até então eram tidos como protestantes, agora virou tudo uma salada só, né? Os anglicanos com os católicos, está tudo junto aí, de mão dada. Ok, aí você vai ter quem que são os lowlards? Gente, tudo que eu estou falando está na apostila, tá? Eu não quero ler com vocês tudo isso. Os lowlards, a palavra lowlard é uma expressão idiomática em inglês que é erva daninha. Lowlard é uma erva daninha. Se você não gosta do irmão, fala assim: ô irmão lowlard, Deus abençoe, irmão lowlard. Então você chama de erva daninha, os irmãos lowlards da igreja. Lowlard. Esse apelido foi dado pelos anglicanos, né, para o pessoal que seguia quem? John Wycliffe. John Wycliffe, século XIV, aí na Inglaterra, o John Wycliffe, ele foi o porta-voz do sentimento nacional britânico. Olha, vocês moram na Inglaterra e agora eu vou dar uma aula para vocês da Inglaterra, para vocês aí. Mas vocês conhecem, a história vocês conhecem aí. O país da Inglaterra, no caso, ainda não era o Reino Unido, né? Que é um Reino Unido só na escrita, porque é tudo desunido, né? Na verdade, a Inglaterra ela estava sob a supremacia papal. Mas já desde há muito tempo que os ingleses reclamavam o confisco de terras da Igreja Católica, a ingerência no papel civil do rei, político. Então, quando o John Wycliffe, aí em Oxford, perto de vocês aí, ó, começou a pregar, ele começou a inspirar a nação. E ele despertou na nação um sentimento de nacionalidade. Nós somos anglicanos, nós somos ingleses, nós não somos romanos, não somos do Papa, não. Nós somos gente. Então, nós somos catarinenses, a gente é alguma coisa. Então, eles começaram a reclamar a nacionalidade deles. Aí o John Wycliffe vai usar o púlpito dele, não como política, não. Mas ele pregava já, o John Wycliffe. Quando fala de Lutero, porque Lutero, usar para de Lutero, não, Lutero foi o protagonista. O John Wycliffe, que leu as obras do... lá atrás tinha um cara também que falava muito sobre a Igreja Católica, contra a Igreja Católica. Não esqueci o nome dele agora. Ele leu, então ele compilou, eu tenho comigo, depois, se alguém quiser, me chama que eu vou mandar para você. As 7 encíclicas de Wycliffe. As sete encíclicas de Wycliffe. O Wycliffe levanta as questões contra
a burguesia católica, contra o poder político da igreja, contra o poder papal, a ingerência no negócio de Estado, e usando partes da Bíblia. Então, quem começa a seguir o John Wycliffe, no 1369, por aí, vai ser os Lollards, que é esse grupo que foi apelidado de erva daninha. Eles vão repetir, lembrei do cara, Pedro Valdo, os valdenses. Eles vão repetir o que o Wycliffe está falando. Então, eles vão fazer uma resistência nacionalista. Por quê? Depois dos Lollards, sendo esses missionários que vão apregoando contra a Igreja Católica e a supremacia católica, você vai ter 1369 isso, tá? Já é o comecinho da ideia puritana, porque o puritanismo vai vir com a ideia antimonárquica, não é? Que vai desaguar no pensamento francês do século iluminista. Então, veja bem, os Lollards vão fazer nascer na Europa um sentimento nacional. Nós temos um nome, nós temos um hino, nós temos uma bandeira, nós temos um rei, nós temos as terras. A Igreja Católica não é dono de tudo, não, é? Vamos partir para a luta. Aí começou a vir, ó, atrás deles vieram os luteranos, vieram os outros da Holanda, a turma da Holanda, o pessoal foi, cada país foi os Países Baixos, os 12. Lembra a Alemanha? A Alemanha, para ser Alemanha, não era Alemanha antes, eram 12 príncipes, né? Ali da Bavária, a chamada a Morávia, que embaixo fala da Morávia, e hoje é Tchecoslováquia, que é hoje a República Tcheca, né? Esses caras foram os prepulsores do sentimento nacional. O sentimento nacional, ele acabou se aflorando mais, com muito mais força, porque no século XIV ainda, vão ter 3 papas que vão enfraquecer a liderança católica. O rei Felipe da França não vai gostar de um papa lá e vai tirar o cara de lá e levar para outro lugar. E ele monta um papado em Avignon, que é uma cidade francesa. Mas a Cúria Romana não aceita, falou, não, o Papa é de Roma. Aí elege um Papa em Roma. A cristandade não aceitou, elegeram um Papa na Alemanha. Aí ficou um Papa em Constância, um em Avignon e outro em Roma. 3 papas. Era muita papa, né? Pô, era muito papa. O que aconteceu? Enfraqueceu o poder católico. Imagine, uma igreja forte com 3 cabeças mandando. Não dá. Isso fortaleceu a corrida dos nacionalistas. Aí você vai ter a eclosão deles. Vamos lá. Século XV, logo em seguida, vem os hussitas, que vão peitar a Igreja Católica religiosamente. O Wycliffe tinha alguma coisa de peitar religiosa, mas tinha muita coisa de Estado junto aqui. Não significa muito política, não, mas de Estado mesmo, ok? Bom, e aí, os hussitas, quem são os hussitas? Os hussitas, eles são seguidores do Hus, Jansen Hus, ou John Hus, conhecido em português. Por quê? Porque os hussitas, o Jerônimo de Praga, ele é aluno do Wycliffe. Ele ouve as coisas de Wycliffe, os escritos, e leva para o John Hus. O John Hus começa a pregar e levanta os hussitas, que são seguidores de Hus. Quando o Hus morre, em 1417, os hussitas querem vingar a morte do Hus e começam a reforçar a ideia dos Lollards. Aí a gente vai ter os Lollards aí no Reino Unido e vamos ter os hussitas na Europa, por toda a Europa, pregoando as mensagens de Hus contra a Igreja Católica. Aí eles vão quebrar a resistência religiosa. Por quê? Presta atenção. Século XIV? Os hussitas vão inspirar quem? O Zwinglio, o Lutero, o Wessel e todos os pré-reformadores e reformadores que você possa entender. Eles vão fazer isso acontecer. Depois deles vem a terceira resistência, que é a protestante, com os huguenotes. Quem são os huguenotes? Na França, eles se levantam contra o poderio católico. No dia 24 de maio de 1527, né? Houve aquela morte dos huguenotes, a noite de São Bartolomeu, que foram mortos tanta gente que a história diz que o sangue corria na parte dos cavalos. Muita morte. Despovoou o país.
Catarina de Médici. Ih, rapaz, foi um negócio terrível aquilo. Os huguenotes, eles que foram a fonte do nascimento do puritanismo francês. Aí você vai ter o João Calvino, você vai ter Teodoro de Beza, o Melanchthon, você vai ter o Gomarros, vários outros. E também aqui vai nascer uma linha, que é a nossa linha arminiana, que o Jacob Arminio se levanta contra a propagação calvinista. Esses caras aqui vão fazer... Aí você fala, mas e Lutero? E Lutero? Não, antes de Lutero tem um João Lelivret. O João Lelivret, que foi um grande reformador francês. Lutero se inspirou nele. Eu quero que você preste atenção o seguinte, o Lutero, gente, ele teve esse poder, ele era um monge católico, mas ligado à supremacia alemã. Esses caras aqui não. O Wycliffe era professor de Oxford, né? O John Hus era professor da Universidade de Charles, eram professores. O Lutero, tudo bem, ele era professor, mas ele era ligado. Ele tinha muita influência na corte, o Lutero. Por isso que ele é aclamado. Inclusive, ó, quando tem aquele massacre, o pessoal mete pau no Lutero, né? Ah, Lutero, reformador, mas ele matou 100 mil camponeses, né? Mas não foi bem assim, não. Tem dois Luteros aí. Tem o Lutero antes da Reforma, que é o Lutero antissemita, contra os judeus. O Lutero que ele fez uma carta e instigou os camponeses a massacrar, os príncipes alemães a massacrar os camponeses. Mas depois que ele vai para o castelo de Altenburg e tem uma experiência com Deus profunda, ele muda totalmente, ele reforma a igreja. Ele começa a fazer tudo que ele fez aí, as 95 teses. Ele começa, aliás, é isso, já é um pouquinho depois disso aí. 95 teses e tal. Então, ele vai suscitar... Não, os huguenotes vão ser os precursores do trabalho de Lutero lá na Reforma. Eu não me lembro, eu dei uma aula sobre Reforma e Protestante, não foi? Vocês lembram disso? Tem a Reforma e tem os protestantes, são diferentes. É que o pessoal fala assim, Reforma Protestante, mas não é bem assim não, né? Bom, então podemos pular isso aí. Apesar de que eu não ia falar tudo não, porque não tem tempo, né? Os moravianos, que vêm no século XVII, XVIII, do 17 para o 18, porque eles nascem em 1700, 1727, que eles dão o grande boom deles lá. Aí eles são emissários novamente. Então, presta atenção aqui numa coisa. Nós vamos ter 4 movimentos. Ok. Nós vamos ter 4 movimentos, ok? Que você tem os Lollards, os hussitas, os huguenotes e os moravianos. Os moravianos vão ser os precursores do avivamento. É com eles que começa o grande avivamento. Houveram indícios antes. Tem um rei aí na Inglaterra, no século XIII, que promoveu um grande avivamento aí. O País de Gales também teve, mas é mais tardio. O País de Gales é mais no tempo de Evan Roberts, né, que é no século XIX, e também do John George Whitefield, que é no século XVIII. Mas os morávios aqui, eles iniciaram um trabalho de avivamento profundo. Inclusive, as maiores missões do mundo, se eu não me engano, ainda são deles. Eles enviaram mais de 200 missões do mundo inteiro, cara. Eles se faziam missionários, eles se faziam de pessoas escravas para passar por escravos para poder pregar lá. O John Wesley estava na embarcação da missão 12ª desse pessoal, vindo da Inglaterra para os Estados Unidos quando aconteceu o avivamento. Então, os moravianos fecham o ciclo, esse ciclo aqui, de resistência, para nascer o quê? A missiologia. A missiologia. E aí vão ser missiologia. Que aí vão ser os grandes movimentos missionários que o mundo vai experimentar. Como eu falei, os anglicanos tiveram, né? A missiologia vai ser a precursora do movimento Holiness, 1835, e o movimento Holiness vai ser o pai do pentecostalismo, 1840.
1900. Aí você tem Chicago, você tem o Azusa, você tem Belém do Pará, Assembleia de Deus, a partir de 1900. Pastor, professor, qual a diferença do movimento Holiness para o pentecostalismo? Olha só, eu tenho 4 movimentos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, nacionalistas. Olha que bonito isso. Eu tenho aqui. Gente, parece que Deus escreveu essa história, cara. É engraçado a sequência, porque como é que Deus ia avivar, Adalberto, se aqui atrás estava com problema? O mundo. Como é que Deus ia promover o Pentecostes se não passasse aqui por missiologia, pelo movimento Holiness? Rapaz, Emílio, eu fico vendo isso e falo, existe uma mão, a mão enorme que está escrevendo uma história, uma mão forte de Até, Deus que vem escrevendo. até, se for me permite, estava aqui para fazer uma pergunta justamente a respeito disso. Por que que Deus não fez todo esse movimento antes de tudo isso, né? Antes, lá atrás, quando os reis se levantaram, até mesmo a Igreja Católica, para tentar massacrar, como foi, ou deletar, vamos dizer assim, né? Os cristãos daquela época. Não do tempo de João, como foi falado aqui, que ele sim foi, mas nesse tempo, específico nesse tempo. Será que nesse tempo, que o senhor está falando aí, justamente de 1835, 1900, não teve uma dedicação maior, uma linguagem mais pessoal, vamos dizer assim, vinda por Deus, para identificação para aquele determinado tempo, ou não? Então, o que eu queria colocar, o que Deus, como você falou assim, o que Deus falou aqui, ou fez aqui, ele precisava dessa limpeza aqui atrás. Aqui ficou mais Entendi. fácil, aqui está livre. Aqui já passou muita, aqui já pensou muita coisa. Já passou os protestantes no comecinho. Porque aqui, Adalberto, aqui teve luta armada. Os Sim, porque protestantes, cara. se isso acontecesse no passado, provavelmente não teria segmento, vamos Não dar um... teria. Verdade. Então, o movimento morreria no seu início. Sim. Aham, Nem tem exatamente. chance para seguir. Por que aconteceu isso aqui? Isso aqui correu livre e solto, Aham, né? Eu, entendi. eu sinto muito pelos irmãos que deram a sua vida aqui atrás, né? Deram a sua vida. Mas também não estão vivendo hoje, a gente está vivendo aqui nesse mundo, do jeito que estão as coisas aí. Aí, Viu, pastor? qual a diferença? Oi, pois não. Eu acredito que só aconteceu depois do avivamento, porque lá atrás não tinha-se um entendimento para entender sobre esse avivamento. Essa sequência de história aí, lá na frente, com a reforma, você consegue entender que o pessoal já começa a ter uma noção do que é Pentecostes, do que é, na verdade, um preparo para entender sobre isso. E quando eles entendem sobre isso, eles começam a buscar isso. Exato. E outra coisa, Porque lá atrás não tinha base, não estava Esse- completo ainda a informação para que buscar. A mesma coisa, hoje a gente entende que nós temos que buscar os dons, mas antes não existia essa informação. Exato. Quando eles descobrem isso, vamos atrás disso. Isso é prova que Deus teve um tempo para desenvolver. A gente vive hoje privilegiado, viu, cara? Com as informações que nós temos hoje, né? Com todo esse trabalho nas mãos. Não era para ter teologia rasa nos nossos púlpitos, não. Não era para ter mesmo, né? O que difere o movimento Holiness para o pentecostalismo? O movimento Holiness, ele é um filho do puritanismo. Ele vai trabalhar muito na questão do comportamento. Eu não sei se vocês ouviram falar da Frida Wingren. Frida Wingren. Ela é esposa do Gunnar Wingren. Piorou, né? Piorou. Esposa do Gunnar Wingren, que são um dos fundadores da Assembleia de Deus. É ela que vai trazer a ideia que as irmãs deverão usar o cabelo comprido, não deve se mostrar o corpo, e toda essa questão que veio de doutrinas, chamado costumes até a nossa época, né? Ela é um fruto do Holiness movimento, que não está errado, não. Não quer dizer que o que está errado é ficar legalista, moralista, fazer disso a salvação em cima dessas coisas. Mas é bom a gente mandar decentemente, arrumado. Isso é legal. A mulher não se expor e tal. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o movimento Holiness foi uma busca dos valores morais contidos no Evangelho, que era a pregação wesleyana lá atrás, que era a pregação congregacional lá atrás. Era essa busca. Eles não iam ao teatro,
eles não usavam coisas que eram fabricadas por escravos da época. Isso era uma linha de comportamento que eles tinham aqui. Só que esse comportamento, por ser uma coisa tão pura, puritana, deu origem ao pentecostalismo, que começa ali com aquela mocinha, a Agnes Osman, que está numa reunião que o professor Parham está explicando, eu conheço a história, né? Então, todo esse movimento aqui deu origem a isso aqui, nós chegamos até aqui. Deixa eu voltar aqui na apostila para dar uma pincelada. Eu cobri o assunto inteiro. Aqui na apostila você vai ter mais detalhes de datas, de situações bem mais tranquilas. Eu não queria... a aula que eu dei aqui agora está dentro aqui da nossa apostila. Tem um ponto aqui, ó. Nos moráveis, por exemplo, não sei se você consegue ver o meu cursor aí, tem um ponto 1. Em cima do ponto 1 tem assim um parágrafo: Deus deu a eles 3 fios em torno dos quais teceram sua vida. E esses fios ajudaram os moráveis a mudar o mundo. 1. Eles viviam em unidade relacional. Isso aí já, ó, os moráveis já é a passagem do grupo antigo para a missiologia. Então, vamos lá. Nessa passagem, esses eram os valores. 1. Eles viviam em unidade relacional, comunidade espiritual e vida sacrificial. 2. O poder de sua oração persistente produziu paixão e zelo missionários para alcançar os perdidos. Eles levaram a luz do evangelho até sociedades fechadas. Os moráveis foram os primeiros missionários aos escravos de São Tomé e Príncipe, nas Ilhas Virgens. Foram lugares como Lapônia, Groenlândia e muitos outros da África. 3. O terceiro fio descreve-se como um lema que guiava a vida deles. Ninguém trabalha a menos que alguém ore. Eita! Ninguém trabalha ao menos que alguém ore. Isso tornou forma de um compromisso comunitário de oração constante. Ministração ao Senhor. Esta oração perseguiu ininterruptamente, durante 24 horas por dia, mais de 100 anos. Pessoal, é uma frase que se fala em missiologia: temos que pregar, temos que evangelizar. Temos que orar primeiro. Só a oração impulsiona o que Deus vai fazer. A oração é a única arma que mexe o braço de Deus. A única alavanca que tem poder de mexer o braço supremo do Senhor é quando o crente ora. Quando uma irmã, por mais franzina que seja, ajoelha para orar, o inferno inteiro estremece, porque ele sabe que ela vai falar com Deus. O diabo não tem medo do meu cartão de membro, o diabo não tem medo do meu diploma de teologia, o diabo não tem medo da minha erudição, da minha oratória, mas ele tem medo dos joelhos que se dobram. E já dizia John Haydn: as pernas que tremem devem ajoelhar-se. Aleluia. A oração é o combustível de todo esse movimento que nós temos aí. E os moravianos, eles entenderam isso. Gente, na virada dos movimentos de resistência para a missiologia, a oração era o vínculo de novo entre eles aí, fazendo a passagem acontecer. Bom, pessoal, o avivamento que está acontecendo em Asbury começou por causa de uma linha ininterrupta de oração, e entre elas uma oração de confissão, né? A mesma coisa aconteceu em Pensacola. O pastor Kilpatrick, ele começou a enfatizar uma reunião de oração antes da ceia, e depois pregou a mensagem de arrependimento. Os próprios presbíteros foram à frente dizendo: precisamos nos arrepender. Depois foram os diáconos, todos precisamos nos arrepender. Depois foi a igreja, depois os vizinhos, depois a cidade. E já estima-se que se passaram pela igreja mais de 3 milhões de convertidos. Metade que ganhou o Billy Graham em toda a sua vida. Então, provando aqui para nós que Manilza, existe a mão poderosa
de alguém muito grande chamado Deus, e escrevendo a história, mas essas mãos que escrevem a história, elas são movimentadas pela oração. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui se ficou para trás alguma coisa, para a gente voltar. Ah, não. Agora vai ser a próxima. Então, estamos em dia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer colocar mais alguma coisa para nós aqui? Pode ficar à vontade. Uma pergunta? Amém? Todos entenderam, né? Então, vamos lá. Será que dá para fazer a prova já, não? Vamos tentar fazer a prova aí. É a 7 agora, Lucilene, a 7. Ah, tá fácil demais, gente. Tá fácil demais. Tô conseguindo ver aí? Não? Ok, agora. Já está, pastor? Já, pronto. A prova já está no grupo. Já tá? Então tá. Se tá, então tá. Façam aí e manda o resultado para a Lucilene. Olha, mais 5 minutinhos. A gente volta para a última aula para terminar e todo mundo ficar feliz aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.